Seja bem-vindo. Como prometido ontem, aqui estou hoje, Sexta-feira Santa, para esta segunda meditação sobre o mistério que celebramos hoje, a morte do Senhor. E para isso, eu penso que seria interessante partir de duas palavras, de dois textos do Novo Testamento, que dão o tom, a atmosfera de todo este mistério da Sexta-feira Santa, em que nós celebramos a paixão do Senhor, a sua morte. Um deles é tirado do Evangelho segundo São Lucas, quando ele diz: "Vim lançar fogo sobre a terra, e que quero eu, senão que ele já se tenha acendido, ateado." E depois a frase que eu escolhi para dar o tom desta meditação sobre a paixão do Senhor: "Tenho de receber um batismo, e que angústias as minhas, até que ele se realize." Portanto, esta afirmação de Jesus sobre um batismo: "Tenho de receber um batismo, e que angústias as minhas, até que ele se realize." Que batismo é este? Nós conhecemos o batismo de Jesus no Jordão. Portanto, o batismo em água por João Batista. Mas Jesus fala aqui de um batismo que ele vai receber e que angústias as dele, até que ele se realize. Que batismo é este? É o batismo da morte. Em que medida é que o batismo, ou melhor dito, a morte de Jesus na cruz, pode ser entendida como o batismo? O que é que aconteceu no batismo? O batismo, nas diversas narrativas dos sinóticos de São João, é o momento no qual ele inicia a sua vida pública, recebendo o batismo de João. E o núcleo essencial do batismo não é apenas o rito da imersão na água, mas sim a teofania, a manifestação divina que o acompanha. Ou seja, durante o batismo ou depois dele, São João não narra o batismo, mas é o testemunho do Batista, e essa teofania, essa manifestação divina, é uma teofania trinitária, ou seja, o Espírito Santo paira sobre ele em forma de pomba e ouve-se esta palavra: "Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência." Este é o meu filho. Portanto, no batismo de Jesus é revelada a sua natureza, a sua condição divina, Filho de Deus. Essa mesma revelação, essa mesma teofania, nós vamos encontrá-la na Transfiguração. Aquela cena em que Jesus sobe ao Monte Tabor e, perante os seus discípulos escolhidos, Pedro, Tiago e João, transfigura-se. E é interessante que na visão, na versão de São Marcos, diz: "As suas roupas ficaram tão claras, tão brancas, que nenhuma lavadeira, por mais competente que o fosse, as conseguiriam branquear daquele modo." O Senhor hoje transfigurou-se, ele manifestou a sua condição divina e ouviu, e os apóstolos, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que foram introduzidas na nuvem, uma nuvem que os encobriu, e a nuvem, como sabe, é uma linguagem que aparece, é um fenómeno que aparece durante o Êxodo, a nuvem que cobria a tenda da reunião, a nuvem que de dia era luz, de noite era luz e de dia era sombra, e que era a manifestação da presença de Deus. Os apóstolos, os 3, são introduzidos na nuvem, envolvidos na nuvem, e aí houve uma revelação: "Este é o meu filho bem amado, escutai-o." Portanto, no batismo e na transfiguração,
Jesus é revelado aos apóstolos, os mais íntimos, como o Filho de Deus. O Evangelho de São Marcos é interessante que diz, quando começa o Evangelho, início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, a temática do batismo, como de resto de todo o Evangelho, é a revelação do mistério de Jesus como o Filho de Deus. Primeiro, entendido de uma forma que tinha a ver com a descendência de David, porque o Messias era o Filho de Deus, conforme nos diz o Salmo 2, Tu és o meu filho, hoje te gerei, e que era um salmo de entronização, quando o rei era entronizado, a liturgia da entronização real incluía o canto deste salmo, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Portanto, o filho de David, o Messias futuro, seria o Filho de Deus, que tinha uma conotação social e política, sobretudo, que no Evangelho de São Marcos e também nos outros, Jesus recusa essa interpretação messiânica do messianismo em termos sociais e políticos. Por isso é que existe aquilo que os exegetas chamam, e os teólogos, o segredo messiânico. Jesus obriga as pessoas a falarem quando dizem Tu és o Filho de Deus, no sentido político. Mas é interessante que o Evangelho de São Marcos tem vários momentos nucleares, eixos, em que a revelação de Jesus como o Filho de Deus é fortemente acentuada. Uma no batismo, outra na transfiguração e outra na cruz, porque na cruz vai ser decisiva, nos evangelhos sinóticos, a questão messiânica. A questão messiânica já está no princípio, porque, como sabe, depois do batismo, Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E os temas das tentações começam por uma condicional, o que significa que Satanás não tinha a certeza de aquele homem, que em tudo era semelhante aos outros, seria de facto o Filho de Deus ou Messias. E por isso pergunta-lhe, se tu és o Filho de Deus, então demonstra que és. Transforma as pedras em pão, atira-te do pináculo do templo, e também a outra, que não é se és o Filho de Deus, mas é a grande tentação, a terceira, que levou ao mundo todo, conhecido, mostrou-lhe todos os domínios da terra, e disse-lhe, tudo isto me pertence, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Cá está a rivalidade entre Satanás e Jesus. E Jesus responde, retira-te Satanás, só Deus adorarás e só ele prestarás culto. Portanto, as tentações messiânicas, satânicas do início dos Evangelhos incidiam no seu tema sobre o Filho de Deus. No sentido histórico-salvífico, de poder, do rei, que os contemporâneos de Jesus, o Evangelho de São Lucas diz, por exemplo, o povo de Deus estava na expectativa, vendo João Batista, se não seria ele o filho de David que Deus haveria de enviar no fim dos tempos para libertar Israel. Não é? A questão messiânica é fortíssima. Está no princípio como revelação, como posta à prova nas tentações satânicas, se és o Filho de Deus, e é retomada no processo da paixão que, segundo os sinóticos, isto é, Marcos, Lucas e Mateus, é o tema central do processo de Jesus, tanto no Sinédrio como depois em Pilatos, não é? Portanto, a questão messiânica. E quando Jesus está crucificado, venha de novo os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, se és o Filho de Deus desta cruz. Portanto, a prova fundamental do mistério de Jesus é a sua condição filial, se és o Filho de Deus. Mas ele é o Filho de Deus verdadeiramente, mas não como os homens do tempo esperavam. Depois este tema aparece na agonia de Jesus no horto. Na narrativa de São Marcos, no capítulo 14, Jesus vai para o Jardim dos Oliveiras, que nós já meditámos ontem. E Jesus diz aos seus discípulos, aos três principalmente, Pedro, Tiago e João, que escolhe para irem com ele mais na profundidade,
acompanhá-lo na oração, a minha alma está numa tristeza de morte, esta tristeza. E depois reza intensamente e a sua oração diz: Abba, ó Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, no entanto não se faça a minha, mas a tua vontade. E é interessante que os evangelhos, o Evangelho de São Marcos, usa a palavra aramaica Abba, que era a linguagem, diríamos nós, infantil, pelo qual as crianças se relacionavam com os seus pais, Abba. E esta palavra ainda existe nas nossas línguas, por exemplo, abade, vem de Abbas, que significa pai. Portanto, numa palavra aramaica. E o Evangelho de São Marcos mantém essa palavra, é o único que mantém a palavra hebraica e que está no grego também, Abba ou Pater, portanto está no grego, e que as traduções modernas mantêm também a palavra Abba. Significa que Abba era uma palavra que Jesus utilizava quando na sua oração se dirigia ao Pai. Portanto, na agonia de Jesus no horto, a agonia, a luta entre o ser e a missão do próprio Filho tem a ver com a sua condição filial. Abba, ó Pai, tudo é possível, afasta de mim este cálice, no entanto não se faça a minha, mas a tua vontade. E esta fidelidade ao seu ser, que é também a sua missão, que está na origem do processo, perante o Sinédrio, porque Anás e Caifás e o Sinédrio levantam a questão: diz-nos ou não se tu és o Filho de Deus, o Messias de Deus. E Jesus reconhece, tu dizes, reconhece que é o Filho de Deus, até uma versão diz: e vereis o Filho do Homem nas nuvens junto à direita do Pai, à direita de Deus. E portanto é a causa da sua condenação, é a sua pretensão de ser o Filho de Deus, e ele leva essa sua fidelidade ao seu ser até ao fim. E é por isso que esta passagem do centurião é muito importante, porque o centurião reconhece que este homem era Filho de Deus, porque o viu morrer daquele modo. Diz o texto de São Marcos: o centurião, ao vê-lo expirar daquela maneira, daquele modo, o centurião exclamou: verdadeiramente este homem era Filho de Deus. Portanto, a paixão de Jesus, a sua morte na cruz, tem a ver com a sua condição de Filho de Deus e, portanto, aquele no qual se realiza a plenitude do reino. Quando nós falamos no reino de Deus, já disse isso na meditação de ontem, é um espaço, é um lugar onde a vontade de Deus é plenamente realizada, plenamente cumprida, até ao fim. E nas diversas versões, se o meu amigo ler São Lucas, ele diz na narrativa da paixão, sabendo que a seu respeito tinha-se cumprido tudo o que lhe dizia respeito, ele levou até ao fim. E São João diz: consumatum est. Ele é, como dizia Orígenes, o reino de Deus em pessoa, e até é o resto fiel, o único no qual o reino de Deus é plenamente cumprido. Pronto. Esta frase, portanto, de São Lucas, eu tenho um batismo para receber e o meu desejo é que ele aconteça, tenho de receber um batismo e que angústias as minhas até que ele se realize. E isto está também na origem do batismo cristão, porque no batismo cristão, no sacramento do batismo, nós tornamos-nos filhos de Deus no Filho. Portanto, toda a missão de Jesus é para revelar o rosto divino de Deus como Abba, como Pai. E que ele viveu, historicamente, até ao fim. E a sua morte na cruz é o testemunho fiel de alguém que leva a sua condição até ao fim. A outra frase é a frase de São João. Portanto, o que eu queria dizer é que, nesta linha de pensamento, a morte de Jesus na cruz é um ato de suprema liberdade, de fidelidade à sua missão. Ele é verdadeiramente mártir. E por isso é que também os cristãos, que são filhos de Deus,
podem levar até ao fim esta fidelidade à sua condição, no testemunho da sua fé, porque nós acreditamos que Deus é o nosso Pai e somos fiéis até ao fim. Assim são testemunho disso os mártires, os santos, os confessores e cada um de nós, com certeza que o é, apesar das fragilidades, dos nossos limites, mas este esforço de fidelidade, porque eu costumo dizer, fidelidade tem a ver com a fé, não é? Com acreditar, com confiar, levado até ao fim, porque realmente a fidelidade é a vitória do amor sobre o tempo. Portanto, o amor é flexível, o amor é hesitante. Há momentos em que a pessoa sente ou julga saber que ama, em que os seus sentimentos são envolvidos numa relação de simpatia a respeito do outro, mas é flutuante. Ao passo que a fidelidade é sou verdadeiramente amigo de alguém se lhe sou fiel. Vejam como o direito canónico e a linguagem da Igreja chama os cristãos os fiéis. E os sacramentos da fidelidade são todos, naturalmente, mas em primeiro lugar é o batismo, recebemos a fé, que pedes à Igreja de Deus, a fé, isto é, esta graça de vivermos no mesmo comprimento de onda, se é possível usar esta linguagem, que vivia Jesus. Não no sentido que Jesus vivia a fé. É inadequado dizer a fé de Jesus, porque ele e o Pai somos um, é a Santíssima Trindade, o Verbo Deus encarnado. No entanto, a lógica da vida de Jesus e do seu mistério é a fidelidade ao seu próprio ser, quando Jesus diz: ó Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, no entanto não se faça a minha, mas a tua vontade, porque ele veio ao mundo para fazer a vontade de Deus. Não é? Ele é a expressão viva da vontade de Deus. São João dirá, ele é o Logos, é a palavra. E, portanto, ele é o dizer divino. E portanto, na plenitude dos tempos, Deus disse, dizendo a sua palavra, disse tudo o que tinha a dizer. Não é? Portanto, nós usamos muitas palavras para não dizer nada, ou dizer pouco. Deus só tem uma palavra, e a sua palavra é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Desta dinâmica impressionante dos evangelhos sinóticos, que colocam como fio condutor a dinâmica de que o batismo de Jesus representa. O batismo no Jordão, que é a teofania trinitária da sua condição divina. Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. É mais ou menos assim a frase que é escutada. O Espírito Santo que paira sobre ele sob uma forma de pomba. E depois a mesma palavra aparece na transfiguração de Jesus, quando os discípulos estão na nuvem, no meio da nuvem, envolvidos na nuvem, e ouvem aquela palavra: este é o meu filho, escutai-o. Meu filho muito amado, escutai-o. E, finalmente, o reconhecimento do centurião, que vendo morrer daquele modo, isto é, na confiança filial, porque uma das últimas palavras que Jesus diz na cruz é a recitação de um salmo: meu Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Mas este salmo, salvei o Salmo 22, não é um salmo de desespero, é um salmo de confiança, porque depois o corpo do salmo é todo de confiança. Portanto, meu Deus, por que me abandonaste? Quase se poderia dizer, mas isto é mais especulativo: Deus abandona o Filho e o Filho abandona-se no Pai. Não é? E por isso Jesus morre no abandono filial. Não é? Mesmo se o Evangelho de São Marcos diz soltando um grande brado, mas isso explica-se pelo facto de na realidade, Jesus crucificado, como que até poderia morrer de sufoco, não é? É um mistério impressionante como a memória da Igreja presente nos Evangelhos, porque os Evangelhos são a memória dos apóstolos, porque hoje em dia há a tendência para dizer que os Evangelhos, em algumas correntes exegéticas, praticam metodologias hermenêuticas naturalmente aceitáveis e que se justificam, são ensaios de compreensão do texto sagrado,
Mas corre-se o risco de pensar que os evangelhos são uma projeção, uma construção das próprias comunidades primitivas, dos próprios evangelistas, quando eu penso que, apesar do valor que têm as aproximações hermenêuticas segundo diversas metodologias que os nossos exegetos e os historiadores praticam, aquela palavra de São Justino me parece ser mais adequada para captarmos aquilo que se chama o sentido espiritual pneumático das Escrituras, que é: elas são a memória dos apóstolos. É impressionante que, na memória dos apóstolos, a morte de Jesus deu-se no abandono filial, nas mãos do Pai. Que São Lucas traduz desta maneira. A última palavra que Jesus diz no Evangelho de São Lucas é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, diz-nos o Evangelho de São Lucas. Não é? Portanto, esta linha que vai desde o batismo até à morte, a palavra divina, a teofania, este é o meu filho muito amado, no batismo e na transfiguração, e a proclamação do centurião, que o vende morrer daquele modo, desta maneira, isto é, como filho, não no desespero dos condenados, mas na confiança filial que o centurião naturalmente não conhecia, a não ser que mais tarde, na memória dos apóstolos, o centurião também seria um convertido ao cristianismo, o que não é de todo impossível. E, portanto, a aclamação do centurião, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, não é? Pronto, este é o fio condutor. Pronto, a morte de Jesus na cruz é um momento culminante da fidelidade filial de Jesus ao seu ser Filho de Deus. E depois que nos dará o seu Espírito na narrativa contínua dos Evangelhos. Se nós pegarmos agora em São João tem duas frases que me parecem muito importantes e que configuram o sentido da missão e da liberdade de Jesus no mistério da paixão. Porque se a morte de Jesus na cruz não tivesse sido um ato de liberdade e, portanto, que entrava no plano de Deus, porque é misterioso, o plano de Deus realiza-se através das causas humanas, das causalidades segundas. Deus é aquele que pode do mal tirar o bem, e todos entram nesta história, as próprias autoridades judaicas, Pilatos, Judas Iscariotes, estas figuras perturbadoras que estão na origem, vendo as coisas de fora, e do ponto de vista meramente histórico, seriam a causa da morte de Jesus, não é? E pronto, Jesus foi um condenado, não é? Não se pode dizer que fosse livre. Mas, vendo as coisas do ponto de vista da história da salvação, em que as próprias Escrituras, o meu amigo, se for ler os textos dos Evangelhos, e como você já os conhece, estão cheios de citações bíblicas, o que significa que a Igreja primitiva, os apóstolos, perceberam, iluminados pelo Espírito Santo. Jesus tem uma frase no Evangelho de São João que diz: há muitas coisas que eu teria para vos dizer, mas não entendeis agora, mas quando enviar o Paráclito, o Consolador, ele ensinar-vos-á todas as coisas, ele vos conduzirá à verdade total, sendo que a verdade total é ele próprio e a sua verdade, não é? Portanto, os apóstolos, iluminados pelo Espírito Santo, compreenderam tantas coisas e perceberam que, afinal, a morte de Jesus na cruz estava inscrita no plano de Deus desde toda a eternidade. Por exemplo, São Pedro, numa das suas cartas, diz: o Cordeiro de Deus imolado antes da constituição do mundo. Portanto, a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo não é um acaso, não é um acidente de percurso, ela faz parte do plano de Deus. E Jesus foi fiel até ao fim. Não é? No Evangelho de São João nós temos duas frases que são fundamentais para percebermos isto, para esta liberdade, para este desígnio divino. Portanto, em que Jesus diz: eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. A vida, não é? E mais adiante, no mesmo capítulo do Evangelho de São João, portanto, no capítulo 10, São João diz:
Por isso o Pai ama-me, porque dou a minha vida, para tornar a tomá-la. Ninguém me atira, sou eu que a dou por mim mesmo. Portanto, então em São João isso é claro. É clara essa liberdade auto-oblativa do Senhor até ao fim. Ele amou-os até ao fim. Nós víamos ontem na última ceia. Levou o seu amor por eles até ao fim. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. E, portanto, a morte de Jesus na cruz é a plenitude do dom, o que é mais evidente em São João do que propriamente nos sinóticos. Porque São João é o discípulo que Jesus amava, aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus na última ceia e, portanto, tem uma intimidade cordial, ouviu o coração de Jesus, não é? No seminário onde eu entrei quando tinha 12 anos, a porta do sacrário era esta cena, a cena da última ceia, em que o discípulo amado, o discípulo que Jesus amava, inclina a sua cabeça e repousa no peito de Jesus, não é? Esta intimidade do discípulo e, portanto, que vê com o coração. E por isso o Evangelho de São João é de uma elevação e de uma profundidade teológica admirável. É por isso que dos apóstolos ele é o teólogo, o Evangelho, o teólogo. E, portanto, a morte de Jesus na cruz não é uma condenação, não é um julgamento, porque quem julga é o próprio Senhor. Isso é muito interessante no diálogo com Pilatos. Eu sou o rei, testemunha da verdade, e quem for da verdade escuta a minha voz. Então, ele é o Senhor, o Kyrios, o homem, não é? E, portanto, a morte de Jesus na cruz é a doação da vida em plenitude, da plenitude da alegria, no meio dos sofrimentos da cruz. Enfim, nós conhecemos aquele filme de Mel Gibson, que faz uma dramatização da paixão de uma forma cruelíssima, mas os sofrimentos de Jesus na paixão foram ainda piores do que as cenas do filme. Eu gostaria de, enfim, tantos elementos, mas de vos chamar a atenção para, nesta lógica da doação da vida até ao fim, sublinhar consigo o momento nuclear que é o momento da morte. O momento da morte. Que o Evangelho de São João diz-nos que, várias palavras, mas tem uma que diz: tenho sede. E depois de lhe dar um pouco de vinagre e de fel, Jesus diz: tudo está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito, não é? O pneuma, não é expirar. Os sinóticos dizem expirar, exalar o último suspiro. Mas São João diz: entregou o pneuma. O pneuma que é a vida, que é o Espírito Santo, não é? Que é a vida. Portanto, a sua morte é a plenitude da vida. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância, e, portanto, ele não perde a vida, ele dá. Ninguém me tira a vida, sou eu que a dou e posso retomá-la. E esse é o momento da morte. O gesto que se segue é muito importante porque é a confirmação de que está morto. Ele estava morto e então vieram os soldados e, vendo que ele já estava morto, não quebraram as pernas, mas um dos soldados passou do lado com uma lança. E daí saiu sangue e água. E São João diz que naquele momento ele veio cumprir essas escrituras. Não quebraram nenhum dos seus ossos, o que é uma referência ao Cordeiro Pascal. Quando Jesus, no momento da sua morte, é o Cordeiro Pascal, porque morre justamente no momento em que eram imolados os cordeiros pascais que eram comidos na ceia judaica. Pronto, ele é o Cordeiro. E por isso é que não lhe partiram nenhum dos ossos. E em outra frase da Escritura que diz: hão de olhar para aquele que trespassaram. Este olhar para aquele que trespassaram é o olhar do crente, daquele que, contemplando-o, é salvo, como no deserto, aqueles que olhavam para a serpente que estava sobre uma cruz ficavam salvos das mordeduras da serpente, que é, no fundo, outra vez, a referência à serpente do início da história da salvação, a serpente que tentou Adão e Eva, Satanás, não é? E, portanto, aqueles que contemplam o crucificado são curados do veneno da serpente, de Satanás. E, por isso, naquele momento, ele é verdadeiramente a árvore, contraposta à árvore de Adão, esta árvore da salvação da qual vem a vida, não é? E é interessante que na tradição, até
nas representações, a cruz, o crucifixo, na base da cruz está uma caveira, que é a caveira que representa Adão, que representa a morte. Aliás, o Gólgota era o lugar da caveira, segundo uma longa tradição, seria o lugar onde estava a árvore, que foi a origem do pecado de Adão e de Eva. Está outra árvore, a árvore da vida, da qual está suspenso o Senhor. E dessa chaga, brota sangue e água, que já é a Escritura, e depois os padres da Igreja, e até o Concílio Vaticano II, vê a origem da Igreja e dos sacramentos, de tal modo que nós somos frutos do coração de Deus. São Boaventura tem uma explicação muito interessante quando diz porque é que o soldado trespassou o lado com uma lança. E diz São Boaventura, para que da ferida visível possamos contemplar a ferida invisível do amor que está na nossa origem. Então, estás a ver? É uma meditação a partir destes dois tópicos, do batismo que Jesus queria receber, que é o batismo no qual ele é revelado plenamente o Filho de Deus e que nos dá o seu Espírito para nós participarmos nesta mesma filiação. E depois a outra narrativa, eu vim para que tenha a vida e a tenha em abundância, e o momento da morte de Jesus na cruz é o momento culminante desta doação da vida, que é o seu pneuma, que é o pneuma, e que depois dará à Igreja no Pentecostes, em que o Espírito Santo é comunicado aos apóstolos e assim a toda a Igreja. Esperamos que esta meditação tenha sido útil para iluminar este mistério deste grande dia da nossa salvação. Obrigado pela sua atenção e até à próxima meditação, se Deus quiser.